Olá, meu irmão, minha irmã. Vamos continuando então o nosso retiro sobre a espiritualidade ensinada por Jesus, a serva de Deus católica, Luísa Picarreta. E vamos desde já agradecendo a Deus, oferecendo tudo isso a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, procedendo o nosso caminho, vamos aí para a vontade divina, o que ela é e qual é a resposta que nós devemos dar e tudo mais que pode nos ajudar a vivenciar e a aprofundar esse conceito na nossa vida do que realmente é esse desejo de Deus de nós nos santificarmos, de voltarmos a essa ordem primordial da criação, como nós fomos originados no coração de Deus. Eu acredito que você entendeu muito bem o primeiro vídeo do nosso retiro. Eu tenho certeza que foi muito claro, mas vamos falar mais e mais e mais, porque é muito assunto para a gente comentar. Vai ser vários assuntos bem profundos, bem aprofundados, que vão te ajudar a entender passo a passo. E eu quero te convidar a fazer perguntas, a tirar suas dúvidas, esteja à vontade para comentar e fala o que vier no seu coração, ou a dúvida que você sentir no seu coração. Pergunte, não tenha medo. Qualquer dúvida, fale. Sem dúvidas, a gente não tem como ajudar nas respostas. Então, a dúvida faz parte do conhecer, do se abrir a essa verdade. Amém? A vontade divina, então, é um conceito central na teologia e na filosofia religiosa, representando o impulso primordial que move todas as ações de Deus. É o motor que move Deus, é a vontade divina. Ela é a força motriz por trás da criação, da redenção e da santificação, sendo também o repositório de todas as obras divinas. A vontade de Deus não é apenas um simples movimento ou intenção de Deus, mas uma expressão profunda e complexa de sua natureza infinita e amorosa. Enquanto a vontade humana é a força que impulsiona nossas ações, a vontade divina transcende essa noção, abarcando todo o propósito e plano de Deus para a criação. A vontade humana, por sua vez, é limitada e muitas vezes influenciada por nossas misérias e falhas e pelas misérias e falhas de outras pessoas. Essas misérias, como o orgulho, a desobediência e a ganância, são atributos inerentes da natureza decaída pelo pecado original, resultantes dessa influência da serpente infernal. No entanto, essas mesmas misérias servem como também oportunidades, né? A queda também é um meio de ser uma pedra que vai ser usada para a compreensão de como subir através dessa pedra. Como através desse ato você transcender. Então serve como uma oportunidade para o desenvolvimento das virtudes. A superação dessas fraquezas, então, nos permite aproximarmos mais de Deus. Então, Ele nos deu e transformou as nossas misérias, as nossas dificuldades em escada, para podermos voltar a Ele. Então, é um caminho de volta. É como se nós tivéssemos descido uma montanha muito, né, uma queda, e agora a gente tem que subir novamente pelo mesmo caminho de queda que nós utilizamos, mas de uma forma renovada, de uma forma de arrependimento, de contrição, de renúncia, de uma forma restaurada, não fazendo o mesmo caminho, né, de pecado, mas sim fazendo o caminho de reparação dos pecados. São a superação das fraquezas que nos permite nos aproximarmos de Deus. Terá sofrimentos, é claro, terá dores,
Com certeza. Terá sacrifícios muito difíceis, mas nada vai ser perda de tempo. Esses sacrifícios, essas dores, não devem ser vistos como perda de tempo. Ao contrário, é o único jeito de você realmente convencer a Deus né, e conquistar novamente a confiança de Deus em você. Deus, ele quer ver você voltando, né, e subindo a montanha de volta, com todas as dificuldades que você tiver que encontrar. E você sendo fiel, sendo persistente, sendo corajoso. Então, vem várias virtudes aí trabalhando, né, para você fazer né, o retorno de volta para o caminho, que é uma subida longa, árdua. E essa superação das fraquezas, então, nos permite reaproximarmos de Deus verdadeiramente e fazer com que Deus olhe para nós, transformando nossas falhas em caminho para a santidade. Deus nos concedeu o livre-arbítrio, permitindo que escolhamos entre viver de acordo com sua vontade ou seguir nossos próprios desejos. Essa liberdade é um dom precioso de Deus que ele nunca vai retirar de você. É imprescindível. Sem esse dom, você não tem como convencer a Deus do seu amor. Mas é também, como nós já dissemos no outro vídeo, é uma responsabilidade, é um presente, mas é uma responsabilidade, pois nossas escolhas têm consequências eternas. Quando optamos por viver em desacordo com a vontade divina, caímos em pecado e miséria. Por outro lado, quando renunciamos à nossa vontade egoísta e nos submetemos à vontade de Deus, aceitando e preferindo a vontade de Deus, e a partir do momento vamos recebendo o dom, vamos tendo a mesma vontade que nos move, e a mesma vontade de Deus é a única que nos move, abrimos então passo para que Ele opere em nós, transformando-nos e nos elevando à santidade. A renúncia à nossa vontade humana é um desafio profundo e muitas vezes muito doloroso, porque é visto muitas vezes como uma perda de tempo, né? E muitas vezes é visto também como um desaforo, né? Deus me deu e agora quer tomar de mim o que ele me deu, né? Eu não estou sendo livre, eu estou sendo obrigado. É o único jeito de eu ir para o céu, então ele está me obrigando a fazer a vontade dele. Então, isso é visão, né, de quem tá pensando só em si mesmo, né? Não tá pensando, na verdade, em Deus. Então, é um processo muito difícil para esse tipo de pessoa, né? Para quem não consegue sair desse pensamento. Ah, Deus está me obrigando a dar a minha vontade. Eu não quero dar. Eu gosto da minha vontade, eu gosto de ter o meu pensamento próprio. Eu gosto de ter a minha própria opinião. Eu gosto de fazer do meu jeito, mas só que tem um jeito melhor que é para fazer e é obrigatório fazer, senão eu vou para o inferno. E eu não quero ir para o inferno, eu não quero ser amigo de Satanás, eu não concordo com o jeito como ele caiu e ficou caído, e ficou feio, e ficou malvado. Eu não quero ser como ele. E aí você acredita que você não é como ele. Mas a partir do momento que você não consegue transcender desse pensamento de que é obrigação, isso demonstra que não tem amor no ato que você está fazendo. Você está indo fazer a vontade de Deus sem a vontade dele estar reinando em você. Você está indo fazer a vontade de Deus com a sua vontade humana, não é com a vontade divina. Então, você, na verdade, não está entregando a sua vontade humana para Deus. Você está usando a sua vontade humana para fazer a vontade de Deus, porque você está vendo que é obrigado a fazer para não ir para o inferno. E aí você faz com a sua própria vontade. Isso se torna fazer a vontade de outra pessoa, né? E aí você não concorda com aquela vontade, mas você é obrigado a fazer. Isso é ser servo, não é ser filho. Então é uma santidade que ele fala, que Jesus diz que é uma santidade humana apenas, né? Que é uma pessoa que quer fazer a vontade de Deus, que é santa, mas não ama a vontade de Deus. Não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Ela sabe que ela está obrigada a fazer. Se ela pudesse escolher, se Deus falasse para ela, pode fazer o que você quiser,
que mesmo assim você vai para o céu. Ela iria correndo fazer o que ela quer, do jeito dela, mesmo contrário ao jeito de Deus fazer. Então, Jesus pede, perdoa, né? Perdoa, conversa de novo com aquela pessoa, não tenha ressentimentos. Mas você fala, não, eu não consigo esquecer e eu tenho que castigar aquela pessoa. Ela precisa ser, eu preciso vingar-me dela, porque ela fez algo contra mim e eu não consigo esquecer o que ela fez. Foi um egoísmo muito grande da parte dela. Então eu quero dar o troco para ela, né? Não conversando mais com ela, não sendo mais amiga dela, não tendo, né, nenhum relacionamento com ela mais. Eu quero bloquear essa pessoa, não quero que ela faça parte da minha vida. Então é o meu jeito. Então eu quero fazer desse jeito e desse jeito eu acho que é o correto e é o santo de fazer. Mas aos olhos de Deus, essa pessoa sabe, não, não é essa a vontade de Deus. Eu sou obrigada a perdoar, eu sou obrigada a aceitar essa pessoa na minha vida, eu sou obrigada a conversar com ela de novo, eu sou obrigada a não bloquear ela, eu sou obrigado a manter relacionamento com ela, porque você tá entendendo? Então não é a sua vontade. E aí você acha que você não é parecido com Satanás por causa disso. Mas você é filhinho dele com a benção. Entendeu? Porque é ele que odeia, é ele que quer castigar assim dessa forma, dando troco para outra pessoa. É ele que quer, né, cortar os vínculos. É ele que é esse ódio dentro dele, é ele que tem isso. Deus não tem. Deus é pura misericórdia infinita. Deus esquece o pecado do pecador de verdade. Ele quer um relacionamento de volta com aquela pessoa. Então você tem que ser como Deus, querer ser como Deus, pensar como Deus e assumir os mesmos atributos de Deus. Então é isso que é viver o dom da divina vontade com a santidade verdadeira de Deus. Então é uma santidade divina. Então é essa vida de filho que Deus deseja que nós vivamos. Então tem diferença entre aquele que só se submete obrigatoriamente a fazer a vontade de Deus, e é uma santidade aos olhos dele humana, porque ele está fazendo, ele está sendo obrigado e está obedecendo, mas ele não ama. Ele está lá dentro dele, se ele pudesse, ele fazia do jeito dele. Mas ele faz porque ele não quer ir para o inferno. Ou porque ele quer ser santo, porque ele quer ficar sossegado aos olhos dele, né? Dele mesmo, tá? E quem vive na vontade divina verdadeiramente, que tem o dom da vontade divina, vai olhar para o coração de Deus e vai ver como Deus vê as pessoas, vai ver como Deus perdoa e esquece totalmente, nunca mais lembra, que Deus não quer mais, né, ter nenhum tipo de bloqueio com aquela pessoa, muito pelo contrário, ele quer ter uma amizade cada vez maior com a pessoa com quem ele perdoou. E aí você vê como Deus é e você quer ser igual a ele. E você acha que o jeito de Deus é o jeito mais bonito, é o jeito que dá mais felicidade, é o jeito mais puro, é o jeito mais santo, e você quer ser como Deus. Você quer ser parecido com o seu pai. E aí você assume e decide que é essa o seu objetivo de vida. E você reza pedindo para Deus dar o coração dele igualzinho dele para você. E você fala assim, Senhor, eu não quero amar errado, do jeito errado, né, por obrigação, meu irmão. Eu quero ter exatamente o seu coração. Eu quero perdoar como você perdoa, sem nunca mais lembrar daquilo que a pessoa fez, sem querer, né? Sem eu não quero dar castigo, não quero, sabe, bloquear as pessoas, não quero achar que eu sou o juiz daquela pessoa e tenho que ensinar ela a ser melhor. Eu não quero ter essa atitude egoísta, gananciosa, orgulhosa, soberba, não quero ser assim. Não quero ter nada, nenhuma parte com as coisas do inimigo de Deus, Satanás, com o diabo. Não quero fazer parte das obras das trevas. Essas obras de trevas que a pessoa não tá na luz, ela não tá na verdade, ela tá, na verdade, caminhando com o seu próprio jeito de agir, com a sua própria vontade. Então, é muito triste, tá? O que acontece dentro das pessoas. Então, Deus ele quer transformar seu coração numa santidade verdadeira, que seja do mesmo jeito como ele ama, do mesmo jeito como ele perdoa, do mesmo jeito como ele reage aos acontecimentos. É possível? É. Nossa, eu não acho que é possível. É possível. Tem que querer, como eu já disse no vídeo anterior, as pessoas às vezes não querem,
os dons de Deus, as mudanças. Se você quer ter exatamente o coração, você admira Deus, você começa a conhecer como ele funciona, como é o coração dele, enorme, e você fala assim: eu quero ser igualzinho, igualzinha. Pai, tal filho. Tal pai, tal filha. Eu quero ser igualzinho, eu quero ter esse mesmo amor. Como Nossa Senhora também foi igualzinha a ele, eu quero ser como ela é. Então é isso que ele quer, né? Que você faça exatamente, eu quero poder dar minha vida pelo outro. Eu quero ser exatamente igual a Jesus. Eu amo o jeito de Jesus ser, é lindo. É o jeito verdadeiro de ser, o jeito mais puro, eu quero ser assim. Então é maravilhoso. Então essas misérias, então, que tem, né, como orgulho, desobediência, ganância, são atributos inerentes da humanidade decaída, resultantes, então, da influência do pecado original de Adão e Eva e do inimigo de Deus, a serpente infernal. No entanto, essas mesmas misérias, como já disse, podem servir como grandes oportunidades para o desenvolvimento das virtudes. A superação dessas fraquezas nos permitem aproximarmos de Deus e transformar nossas falhas em caminhos para a santidade, como eu já expliquei. Então, a renúncia à nossa vontade egoísta e vivermos da vontade de Deus faz com que abramos espaço para que ele opere em nós. Isso que é o trabalho que ele vai fazer para você ser como ele, transformando-nos e nos elevando à santidade dele, igualzinha dele, tá? A renúncia à vontade humana é um desafio profundo e muitas vezes doloroso, como eu já disse, e significa abrir mão dos nossos desejos, das nossas ambições e até mesmo de nossas noções de justiça e merecimento. Significa confiar plenamente em Deus, mesmo quando seus planos parecem incompreensíveis ou contrários aos nossos. E essa entrega total é essencial para alcançarmos a união com Deus, participando de sua glória, seus atributos e sua vida divina. Então, acreditar em Deus, a fé em Jesus Cristo, vai além de uma simples aceitação intelectual de sua existência, né, de que ele viveu na Terra e de seus ensinamentos. Exige uma adesão radical à sua vontade, manifestada em atos concretos de amor, de renúncia e obediência. Então, a vida de Jesus é o parâmetro para a gente poder viver a vontade divina. Não tem conversa. Jesus nos convida a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, confiando que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Isso é claro. E o que são essas coisas? Justamente a força e a capacidade que Deus dá para você alcançar essa santidade exatamente igual a dele. E esse chamado implica em uma mudança profunda em nossa maneira de viver, com certeza. Ah, mas como que eu vou viver assim, Aline? Como que eu vou mudar tanto assim? E as pessoas, elas não vão aceitar. Calma, calma. É uma coisa fácil, que não vai, né? A gente tá aqui, a gente dá direção espiritual para quem quiser, tá? Estamos aqui à disposição. Nosso WhatsApp está totalmente à sua disposição. Nosso site livrodocel.com.br. Lá nós temos o acesso rapidamente até nós através do WhatsApp. Então, rapidinho você me encontra nas redes sociais através do meu site, lá livrodocel.com.br. Tem os 36 volumes do Livro do Céu facilmente para você baixar em PDF, em português, né? Então, é livrodocel.com.br/fit. Então, eu te peço, por favor, aproveitando, tô te pedindo, dá um like nesse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, com seus grupos, e comente vários comentários, interaja com as pessoas aqui, faça perguntas, por favor, nos ajude para que o YouTube consiga, né, levar esse vídeo para outras pessoas que com certeza vão ser muito úteis para elas esses conhecimentos. Eu garanto para você, é o que o mundo está precisando. É o que a maioria dos cristãos estão precisando. Aqueles que estão desanimados, aqueles que estão no caminho errado, aqueles que estão fazendo tudo errado, aqueles que não estão amando a Deus como deveriam. É a verdade que precisa alcançá-los. E é para qualquer cristão, católico ou cristão. É para qualquer pessoa que queira voltar à ordem primordial da criação. É para todos, é universal. Então, mande para todas as pessoas. Não tenha medo, tá bom? Mesmo que não sejam católicos, mande. Confie em Deus. De repente, a gente não sabe, né? Pode ser o que a pessoa está precisando naquele momento.
Então, a vontade divina é o caminho para a plenitude e a felicidade verdadeira. Ao nos unirmos a ela, participamos da vida de Deus, tornando-nos com Ele co-criadores em sua obra e herdeiros de sua glória. Essa união exige de nós uma total entrega incondicional, mas também nos oferece a promessa de uma vida transformada e eternamente feliz na presença de Deus desde aqui na terra. Depois continua no céu. A vontade divina, então, é a força motriz de todas as ações de Deus, é através dela que ele cria, redime e santifica. Nós também temos uma vontade humana, que é a força motriz de nossas ações. No entanto, para nos unirmos a Deus, precisamos renunciar à nossa vontade e abraçar a dele. Isso não é fácil. Parece que não vamos ter liberdade mais. Parece que vamos ter que viver a vontade dele e nós não aceitamos como ele pensa, vamos ser obrigados a fazer do jeito que ele pede, e aí eu nunca mais vou sentir aquela alegria de fazer a minha vontade. Eu já expliquei no outro vídeo, explico nesse de novo. Você tem que preferir a vontade de Deus à sua vontade. Você tem que preferir, porque ela vai te dar a plena liberdade de todas as coisas que te escravizam na terra. A sua vontade humana é aquela que mais escraviza você. A paixões, né? A vontades, a coisas que você se prendeu aqui na terra, que você fala, eu não consigo viver sem isso. Eu não consigo viver sem essa pessoa. Eu não consigo viver sem aquilo. Se você coloca qualquer outra coisa como motivo da sua vida, você está idolatrando essa coisa. E você está falhando contra o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então já é um pecado gravíssimo, já tá, não pode comungar a Eucaristia. Então, se tem uma pessoa na sua vida que você não consegue viver sem ela, e aí você se preocupa em fazer um caminho de santidade porque você vai ter que dar satisfação para essa pessoa e ela não vai deixar você fazer esse processo, ela não vai deixar, você vai ter que pedir autorização para marido, ou para filho, ou para mãe, ou papai, ou qualquer pessoa, para seu namorado, para fazer esse processo. Você acha que você vai ter que pedir autorização e essa pessoa não vai dar? E você acha que. Então, cuidado, que você já está colocando uma pessoa acima da vontade de Deus. Já está colocando a pessoa acima da própria santificação, que é o caminho essencial que você tem que buscar na sua vida. Mas, nossa, mas eu não posso passar por cima das pessoas com quem eu vivo, com quem eu moro. Não vai passar por cima, porque é um relacionamento só entre você e Deus. Você vai ler um livro, você vai começar a ler um livro e fazer orações em silêncio. Não precisa ir em lugar nenhum, é um livro que você pode ler no seu celular, que você pode ouvir em áudio, tá? Ninguém fica grudado com o marido, ninguém fica grudado com a esposa, ninguém fica grudado com o namorado. Essas pessoas não definem o que você deve ou não fazer em todos os momentos. Se está acontecendo isso, se você está vivendo dessa forma, então você está vivendo um abuso, um relacionamento tóxico, se alguém está controlando tudo que você faz e não deixa você ter vida. Então você tem que correr atrás de um sacerdote, explicar o que está acontecendo e ver o que é possível fazer para corrigir essa situação do seu relacionamento. Aí é outros 500. Mas a gente está aqui, como eu já disse, para dar direção espiritual para você. Você é livre, tem que ser livre. Se qualquer ser humano que está sendo colocado num relacionamento aonde é escravo de alguém e é controlado por alguém não pode fazer alguma coisa, isso é gravíssimo. Está fora de ordem e precisa ser urgentemente corrigido. Essa questão. Ah, mas eu tô escrava aqui no meu país, num país vizinho. Eu sou uma escrava sexual. Eu fui né? Eu fui traficada. Pois é, tem que buscar ajuda. Ah, mas posso. Desculpa. Se você tá ouvindo esse vídeo, você pode ouvir outros vídeos do Livro do Céu aqui no YouTube. Basta você rezar para Deus. Reza, peça, começa a falar, eu quero viver isso, eu quero viver isso, eu quero viver isso. Me dá o tempo para eu poder ler, mesmo aqui nessa situação que eu estou. Me dê tempo de eu ler esse livro, me dê condições de ler. Eu vou conversar com o cara e vou falar que é um livrinho que eu tô querendo ler, de romance, não sei o quê. E ponto final, você começa a ler e deixa que Deus faça as coisas acontecer. É Deus quem vai mover ao seu redor os acontecimentos.
Você só se move internamente em direção ao material de estudo, né? E as orações que precisam ser feitas para você chegar até lá. Então, é tudo no celular. Então, é fácil, é tudo na internet. Uma televisão conectada, às vezes, pode dar o acesso que você precisa. Então, peça ajuda. Eu não posso ler o livro do céu no celular e nem posso imprimir. Tem como vocês fazerem ele em vídeo no YouTube? E eu assisto na televisão. É só pedir, nós fazemos. Colocamos os 36 volumes para você em áudio. Estamos aqui para servir os objetivos de todas as pessoas que precisarem. Manda mensagem para nós. Estamos aqui, deixe o seu comentário e nós vamos te socorrer. E nada vai te impedir de viver a santidade divina, porque é algo que Deus vai mover. É Deus quem vai fazer, basta você querer. Não tem portas e janelas para ninguém. Não há impedimento para ninguém, tá? É uma escolha que é interna, só sua entre você e Deus. Você vai ter que estudar, você vai ter que ler um livro, claro. Você vai ter que fazer orações, mas essas orações são só entre você e Deus. Ninguém nem precisa ver os seus lábios se mexerem. Você não precisa nem olhar para o céu, você pode, né, ficar com o olho fechado. Pode ser na hora que você está dormindo. Na hora que você está dormindo, você pode falar com Deus. As coisas que você tem no seu coração. Então, a gente está aqui para dar qualquer orientação. Pede ajuda pelos comentários que nós vamos dar instruções, direção, tudo o que precisar para que qualquer pessoa consiga entender que não é impossível viver essa vontade divina em qualquer circunstância que estiver. Há meios para se alcançar essas verdades, tá? Então, é muito importante. Não é fácil, a nossa natureza realmente está cheia de obstáculos, coloca contrariedade, vai complicar tudo o que eu estou falando. Eu falo uma coisa, você entende outra, ou você quer entender outra, né? As pessoas têm o costume de não entender o que é dito pela outra pessoa, porque elas ouvem com a própria expectativa delas, né? Enquanto elas estão ouvindo alguém, elas estão ouvindo a si mesmas antes daquela pessoa falar, então ela não ouve né, claramente, nu e claro ali, o que o outro está falando. Então é muito triste. Então é o orgulho, a desobediência, a ganância e tantas misérias do ser humano são plenos obstáculos que precisamos superar para desenvolver todas essas comunicações que nos aproximam com Deus e as virtudes que são necessárias para subir de volta essa montanha. A santidade não é algo que alcançamos por nossos próprios esforços, tá vendo? É Deus que vai fazer. É um dom de Deus que recebemos quando nos entregamos a Ele. Então, não tem portas, não tem janelas, não tem atitudes que você precisa fazer para isso. É Deus quem vai fazer. Ah, mas você acabou de falar que eu vou ter que ler um livro, que eu vou ter que, não sei o quê. É isso. É um primeiro passo. Só um passo simples que qualquer ser humano pode fazer. Não tem muita dificuldade e não precisa dar satisfação para as outras pessoas. Se alguém perguntar, é um livro, é um romance que eu tô lendo. É um romance que eu achei bonito aqui que eu tô lendo. Eu acho que não tem nada de errado nisso. A Eucaristia e a vida divina em nós. Vamos passar para esse tema. O sacramento da Eucaristia é o ápice da nossa vida na Igreja Católica, né? Através da Eucaristia, Jesus se faz presente num simples pão e vinho. E nós podemos comungar essa presença, né? Tanto substancialmente ou espiritualmente. E não é apenas uma graça passageira, mas como uma vida divina que transforma o nosso ser. No entanto, para que essa vida divina se desenvolva em nós, precisamos nós sermos possuidores, moradas de Deus, hóstias vivas, consagradas à vontade de Deus. Quando nos unimos a Jesus na Eucaristia, Ele deseja que sua vontade se torne a nossa. Ele quer que vivamos em união com Ele, não apenas no céu, mas já aqui na terra. Essa é a nova era do amor divino, na qual Jesus quer reinar em nossos corações e nos transformar em instrumentos do seu amor. A santidade, então, é um chamado de todos, para todos os seres humanos. Não é um privilégio somente para alguns, mas é uma vocação para todos, principalmente os cristãos. Para alcançá-la, precisamos renunciar às nossas misérias, abraçar as virtudes e nos entregarmos totalmente à vontade de Deus. A cruz, que muitas vezes tememos, né, nessa situação difícil que você está passando, é o caminho mais fácil para se alcançar a santidade.
é o caminho mais fácil. Então, essa cruz que você está dizendo que está passando, que tem alguém te controlando, que tem alguém no seu pé, que tem uma dificuldade, é a cruz. Esses são os meios que dá facilmente para poder usar para corresponder mais a Deus ainda. É o caminho para essa transformação. Porque a cruz é que vai nos obrigar a nos acalmar diante das circunstâncias contra a nossa vontade. É contra a nossa vontade. A gente quer fazer o caminho com a nossa forma de pensar. Mas Deus já tem uma forma imposta sobre a sua vida. Então você já está numa situação em que foi imposta pelas circunstâncias, acima da sua vontade. Então você já está vivendo uma circunstância, seja ela qual for. E essa circunstância é a vontade divina. Então você já está na vontade divina. Talvez você não ame essa vontade divina, porque você ainda não entende o que ela é, mas ela já está na sua vida. E é ela quem vai, abrir as portas para você conseguir a santidade. Então, temos muito para conversar e explicar, tá? Então, você está numa situação, por exemplo, de um marido que te controla, que fica vigiando você em tudo que você faz. Isso é a cruz. É uma coisa acima da sua força. Você não consegue sair dessa situação, E você conseguiu ver esse vídeo e quer muito viver, começou a ver os vídeos do nosso canal e quer muito viver isso. Mesmo com seu marido sendo sua pessoa. Você acha que ele vai atrapalhar você de ter o livro do céu, de entrar no site, de ler o livro, de baixar o PDF, de entrar no WhatsApp, falar comigo. Você acha que ele vai vigiar tudo isso e vai atrapalhar? Que ele vai pensar que você vai ter que esconder dele. É justamente, pensar o contrário do que você está pensando. Você vai falar para ele a verdade, Você vai falar para ele, sendo muito sincera, vai falar a verdade. Eu te amo, meu esposo. Eu quero me dar bem com você. Mas eu preciso de força por causa dessa situação que eu tô vivendo, de você ficar me vigiando, você tem um ciúme muito grande, você é um controlador. E eu quero, conseguir lidar com isso, te entender. Para isso, eu preciso rezar. Eu estou precisando de espiritualidade, preciso de ajuda. E eu tenho um canal no YouTube que fala justamente de como ter mais paciência, de como viver dependente da oração, para ter força, para amar mais tudo ao meu redor. Amar meu esposo, você, os filhos, ter mais paciência, conseguir cuidar melhor da casa e tal. Então, você vai falar a verdade. E você vai explicar. Se precisar, dá para ele o site, para ele ver, mostra o site, fala que tem uma pessoa que pode tirar dúvidas, que você pode, às vezes, tirar dúvida. E você tem que ser sincera, E aí você reza o terço na frente dele, mostra que você está rezando, faz momentos de oração, em voz alta, deixa ele ver você rezando, de joelhos, Começa realmente a ser uma pessoa melhor, bastante mesmo, começa, entendeu? Deita na cruz e aproveita, Então, faça tudo que ele gosta, então, para que ele possa deixar você ter essas regalias, entre aspas, que é ler o livro do céu. Então, você tem que aproveitar o problema e usar desse problema como uma solução. E assim Deus vai te dar força e vai te ajudar a ver que a vida dele foi bem parecida. Ele teve que aproveitar as circunstâncias que ele vivia para poder amar mais a Deus e fazer a vontade de Deus e cumprir a redenção. Então, Jesus mesmo viveu dessa forma, tendo que deitar na cruz e aceitar toda a circunstância que estava em cima dele. Era totalmente desfavorável. Ele vivia num contexto desfavorável para realizar, a missão dele. Mas mesmo assim, ele foi e se ajustou ali, agradando as pessoas, sendo humilde, carinhoso, Indo de acordo com o que as pessoas
podiam deixar fazer, e assim ele foi sendo conduzido por Deus a fazer os milagres ali onde ele estava mesmo, com as pessoas mais simples, mais pequenininhas de todos, que nem chamava tanta atenção. Era um mendigo, era uma pessoa que nem era vista pela sociedade, e ele estava fazendo milagres em pessoas que não iam fazer tanta diferença, porque não eram vistas pela sociedade, leprosos que nem eram mais enxergados, eles viviam escondidos, né? Então Jesus aproveitava e ia atrás dessas pessoas mais pequenas, né? Que era mais fácil de ter acesso a elas. Ele não conseguia fazer a missão dele no meio dos ricos e poderosos da época, que eram os influentes. Hoje nós estamos aqui também no nosso canal e nós também, né, somos simples, não temos influências de pessoas, não temos padres que tenham paciência para ler esses escritos e nos ajudar. É tudo desfavorável, mas é assim mesmo, as coisas de Deus é dessa forma. Então, você vê o que é o desfavorável e faz ser favorável. Então, você vai aproveitar. Então, é uma ciência nova que Deus vai ensinar você a usar. Tem que ter essa sabedoria de Deus para lidar com as coisas, tá? Então, a gente usa a cruz, que muitas vezes nós tememos ela, né? Sofremos, temos ódio dela, mas é ela o verdadeiro e mais fácil caminho para essa transformação acontecer dentro de você e até na sua casa. Através do sofrimento e da renúncia, nos unimos a Jesus e participamos da sua obra redentora. Eu mesmo te dou um testemunho. Eu sou vigiada pelo meu marido, controlada por ele, totalmente até hoje, tá? Mas só que como ele viu que é verdade, que é uma santidade verdadeira que me dá paciência com ele, que faz eu obedecer, ser submissa, né, ao que ele pede, ele mudou também comigo, né? Mudou com os filhos e mudou até com Deus, no relacionamento com Deus, se aproximou mais de Deus. Então, eu usei também da minha cruz, do meu relacionamento, puxei umas orelhas de vez em quando, né? Foi necessário, mas depois, aos poucos, Deus foi conduzindo e foi ajudando aí a corrigir tudo. Então, hoje, eu vivo uma graça muito grande no meu casamento, mas foi um processo transformador que aconteceu por essa paciência que Deus foi me dando e essa ciência nova que Deus foi me ensinando, tá bom? E eu ensino as pessoas também, pela minha direção espiritual que eu dou, a fazerem esse processo nas suas famílias também. E todas estão aí conseguindo viver na submissão no casamento, né? Na submissão justa no casamento, porque não é, a gente não vive o Antigo Testamento, né? A gente não vive o Antigo Testamento, a gente vive o Novo Testamento. Uma só carne. Então, uma só carne é os dois ter a mesma, né? Tem que ter a parceria, uma parceria justa. Então, uma só carne, né? Então, Jesus ensinou diferente no Evangelho como funciona o casamento, onde os dois têm participação, né? Juntos, cada um com seu dom, né? Com a sua capacidade. Você é auxiliar do seu esposo, mas é uma auxiliar atuante, ativa, que tem voz, né? Porque é uma só carne, tá? Então, a gente consegue aos poucos, com a sabedoria do Espírito Santo, conduzir as coisas e o marido, muitas vezes, né, concorda e prefere fazer da forma como você, com a ação do Espírito Santo, falou que é para fazer. E aí ele concorda e a graça de Deus acontece. É muito bom. Então, que possamos hoje responder a esse chamado com generosidade, dizendo sim à vontade de Deus e permitindo que Ele transforme as nossas vidas. Assim seremos verdadeiramente santos, vivendo já aqui na terra essa vida celestial que nos espera no céu, de plena amizade com Deus e de convivência com Deus. Então, é profundamente esse material teológico e místico que aborda esse tema, né, dessa relação entre a nossa vontade humana e a vontade divina, a encarnação de Jesus, a redenção dos atos humanos, a uma ideia de uma nova era gerada através do sofrimento e da obediência à vontade de Deus. A partir dela, podemos elaborar uma apresentação, né, que explore o conceito de uma forma clara e aprofundada desses mistérios e estruturar todos esses tópicos para facilitar essa compreensão de todas essas verdades que vão nos encher da vida de Deus em nós. Então vamos lá, continuando. A unidade dos atos de Deus e a relação com os atos humanos. Vamos lá. Cada ato de Deus
é único e divino. Não existe vários atos, tá? Deus não faz um ato, dois atos, três atos. Não existe isso. Ele só faz um ato apenas, tá? Em contraste com os nossos. Os nossos são limitados e falíveis. Quando Deus age, ele o faz de maneira plena e perfeita, movido por sua vontade divina. Já os atos humanos agem de forma fragmentada, muitas vezes distantes da perfeição divina. A ideia central aqui é que a vontade de Deus é o motor de tudo. E cada ação humana, por mais insignificante que pareça, como um piscar de olhos, um passo ou uma palavra, está inserido nesse contexto maior da vontade de Deus. Então, tudo o que nós fazemos está dentro do ato de Deus, do ato único que ele agiu. Já está todo, né, inserido dentro do ato de Deus. Tudo, nada foge, tá? A geração de uma vida divina em cada ato. O texto propõe que quando Deus age, ele gera uma vida divina em cada ato. Isso significa que toda ação humana, quando alinhada com a vontade de Deus, tem o potencial de refletir o divino, a divindade. No entanto, há um problema. Os humanos, por si só, não possuem vida divina, só com essa unidade com a vontade divina. Portanto, somos incapazes de pagar essa dívida divina, pois não temos em nós mesmos a capacidade sozinhos de gerar vida divina. Essa incapacidade nos coloca em uma situação de dependência total de Deus. Aqui entra então o cerne da teologia cristã, a necessidade de Jesus ter se encarnado no ventre de Maria e vindo morar na terra. Deus ele deu essa solução para nós, porque nós não temos como possuir vida divina. Então Jesus encarnou-se para poder pagar essa dívida com Deus. Então, para resolver essa dívida, essa incapacidade de voltarmos a Deus, era necessário que o Verbo eterno, Jesus, se encarnasse. Ele, sendo plenamente divino, possui nele a vida divina necessária por natureza para pagar a dívida humana. Então, Jesus assumiu todos os nossos atos humanos, respirações, desejos, palavras, passos, e os transformou em atos divinos. No entanto, isso teve um custo. Cada ato humano que Jesus assumiu nele exigiu uma morte dele, um sofrimento que permitisse a restauração da vida divina em nós. Então, é um mistério infinito que a gente tem que compreender aos poucos através do livro do céu. Me perdoa, eu tô falando e bebendo ao mesmo tempo. Paixão interior de Jesus. Vamos buscar entender o que era essa morte, essas mortes que Jesus sofria. O texto vai além da paixão externa de Jesus, que é o sofrimento externo físico infligido pelos romanos e judeus. E fala de uma paixão, né, aqui no livro do céu, de uma paixão interior. Essa paixão é o sofrimento que Jesus experimentou ao assumir nele a responsabilidade por todos os nossos atos humanos, incluindo os pecados, né? Cada ato nosso exigiu uma morte dele, um sofrimento que só o amor divino poderia compreender em sua totalidade. Essa paixão interior é o que permitiu a Jesus readquirir nossos atos e apresentá-los ao Pai como um pagamento completo e perfeito. A redenção não foi um evento simples e instantâneo. O texto destaca que Jesus levou 34 anos praticamente, né, incluindo o ano, os 9 meses de gestação, né, referindo-se ao período desde sua encarnação para completar sua obra. Essa obra não foi apenas para nos salvar, não, mas foi para refazer esses atos humanos, né, sem Deus, e dar ao Pai a glória e o amor que lhe eram devidos, colocando Deus neles. Através do sofrimento de Jesus, uma nova era foi gerada, uma era em que a vontade divina pode triunfar plenamente na criação, inclusive também no ser humano que estava desordenado, né? Porque a criação em si, as outras demais coisas criadas, como o sol, a lua, as estrelas, a terra, o mar, o ar, as árvores, os pássaros, os animais, sejam o que for, tudo estava dentro da vontade de Deus, vivendo em ordem, obedecendo tudo conforme Deus criou desde o princípio. Somente o homem, ao sair do pecado, né, com o pecado, que ficou em desordem. Então, Jesus ele veio e restaurou a ordem novamente, através de sua vida, assumindo nele os nossos pecados, que é justamente todos os atos humanos, porque todos os atos humanos, sem Deus, que ele assumiu, não tinha vida divina. E ele teve que colocar a vida dele nesses atos.
Então, Jesus assume os nossos pecados como ele, né? Pois é, ele assume, né? Nas costas dele os nossos pecados. Mas aí dá a impressão de que, então, ele vai e transforma o nosso pecado em uma coisa boa. Então, é um mistério infinito de misericórdia. Ele perdoa o seu ato humano e ele coloca no seu ato humano um caminho de volta, né? Onde você pode renunciar o seu ato humano, se arrepender de ter feito esse ato e dizer perdão, Senhor, por ter feito esse ato. E aí, no momento em que você pede perdão, o divino, a graça atua nesse ato realizado. E assim você volta a Deus através da misericórdia. Onde abundou o pecado, ali abunda a misericórdia de Deus, que é a graça. E aí você vive em estado de graça por ter, né, se arrependido dos seus erros, dos seus pecados. E você vive constantemente desejando manter-se nesse estado de unidade com Deus, sem mais pecar, sem cometer pecado algum. E os pecados veniais, né? Dizem que a gente fica em estado de graça mesmo cometendo pecados veniais. Os pecados leves, veniais, que ainda nos dão o direito de receber a Eucaristia, são muitas vezes ainda tendências dos nossos pecados, das nossas falhas de unidade com a queda de Adão, né? Com o pecado original. E aí você acredita que você está de bem com Deus, com amizade com Deus, mas você não está de verdade. Você só está, como eu já disse, submetido obrigatoriamente a fazer a vontade de Deus, mas você não queria fazer. E aí você não comete pecado porque você se acha obrigado a obedecer à vontade de Deus. Mas essa situação que eu já expliquei é uma contínua luta interior que você mantém. Então, você está vivendo ainda na sua vontade humana. Porque se você pudesse, você vivia nela correndo. Você saía correndo para fazer do jeito que você gosta. Mas como você sabe que você não quer perder, né, a vida divina, você fica encostado ali na submissão à vontade de Deus, mesmo obrigatório, como eu já expliquei. Isso é uma santidade. É um sacrifício que você está fazendo de dizer não para a sua vontade e fazer a vontade de Deus submetido a ela. Então, Deus considera isso como uma santidade humana e vai te dar o prêmio desse sacrifício que você está fazendo consciente. Porque você sabe por que você está fazendo, você quer ir para Deus e você vai se salvar. Porém, tem uma purificação que vai precisar ser feita, né? Uma falta de amor pela vontade de Deus. Então, lá você vai para o purgatório. É o jeito que você vai receber, né, o restante do que falta do processo. Quem já viver amando a vontade de Deus, do jeitinho que ela é, amando como Deus ama, e querendo amar como Deus ama, e amando a vontade de Deus, vivendo a santidade plenamente divina, não vai para o purgatório. Já é amigo de Deus 100% e ama como Deus ama. E aí vai para o céu direto. Então, é aí que o livro do céu esclarece o que acontece com quem tem pecados veniais. Então, não tem que ter pecado venial. Tem que viver sem pecado, tanto venial como grave. Nenhum pecado é para ser assim, é aceito para nessa santidade divina. Mas aí tem coisas que a gente não controla, aí tem uma parte que Jesus nos explica que é involuntários. São atos involuntários. São misérias involuntárias, né? Então, quando você foi criada, né, num ambiente caótico ali, e aquilo ali te contaminou. E aí você é uma pessoa que perde a paciência, porque você viveu sempre constantemente num trauma de barulho, de muita gritaria, e aí você tem essa atitude instantânea, mas você não gosta dela. Se você pudesse escolher, você, né, pede até para Deus, Senhor, eu queria ser silencioso, eu não gosto dessa atitude minha e tal. Mas quando você vê, você acabou gritando. Isso é um pecado involuntário. Então, Jesus, ele não considera isso como pecado. O que ele considera é a sua vontade. Ele vê na sua vontade que você não gosta de né, de gritar. Então, você não faz isso que você quer. Quando você vê, você já fez. Aí você tem que ter uma paciência com você muito grande
E isso está na vontade de Deus, inclui a vontade de Deus, né? Porque todos os nossos atos, Deus, ele coloca o seu ato divino ali. Então, tem uma atitude de Jesus de perdão instantâneo pelo seu ato involuntário. Instantâneo. Então, não precisa você. Mas ele vê o seu coração, ele vê que você pede, reza, pede para que ele mude essa atitude sua, te conserte. E aí, aos poucos, você vai percebendo que você muda muito, que você fica mais calmo, né? Ele vai fazendo um trabalho em você, uma transformação, que você, mesmo no meio da bagunça, você se torna uma pessoa calma. E isso vai vendo uns milagres, vai acontecendo em você, e até os involuntários vão sumindo, naturalmente. Mas sempre alguma coisa Jesus permite que ainda tenha, né? Que aconteça, sem você perceber, para você não se subir no tamanco. Não subir no tamanco e não se orgulhar. Porque a gente ainda, por mais que nós estamos sendo divinizados, nós ainda temos a nossa liberdade, que ele nunca tira. E nessa liberdade ainda contém a nossa essência humana, a nossa natureza humana. E nessa natureza humana, naturalmente, essa natureza, ela é exibicionista, né? Ela gosta de receber elogio. É uma coisa boa, não é errado. Mas só que esse negócio de receber elogio tem que ser na vontade de Deus, sem expectativa. E sem que aquilo você veja como seu, mas veja como de Deus, como seja a ação de Deus. Né? Se alguém te elogiar, você vai falar assim: ah, é Deus quem fez. Não foi eu, foi Deus. Você vai ficar feliz por ter sido elogiado, mas na hora você remete a Deus instantaneamente que foi Ele que fez através de você. Não é você que fez, então você vai aprender a ser um nada. E aí, nesse nada que Deus ensina a gente a ser, muitas vezes a gente tem uma tentação da nossa natureza humana, natural, de querermos ser conhecidos, tá? E aí, Jesus, ele permite que às vezes a gente caia em algum erro involuntário para a gente poder perceber o nada que nós somos. Que a gente não tem como ver alguma coisa em nós boa, né? Que a gente sempre é um nada e só ele que é o tudo. Então, é uma coisa muito importante, é um constante que Deus precisa manter para a gente não se ensoberbecer na santidade, né? Então, isso, quanto mais espiritualizado você está, né? Você pode ficar feliz com isso, ficar contente por estar assim. Isso pode fazer com que você se compare com as outras pessoas, é da natureza humana, é uma forma inteligente humanamente, que não é errado, mas ao mesmo tempo pode ser contaminante da sua natureza, pode trazer algum prejuízo para a sua santidade. Então, Jesus ele vai estar sempre controlando isso, permitindo às vezes um erro involuntário para que você perceba, eu sou um nada, continuo sendo um nada, olha só. Eu gritei ali. Olha, né? Eu fiquei irada naquela situação. Olha, eu fiquei criticando aquela pessoa mais do que devia. Ah, então, assim, às vezes Jesus permite, mas é tudo dentro da verdade, dentro de numa intenção que você não queria de forma alguma, né? Jesus conhece seu coração e você fica constantemente buscando essa ciência com ele, de viver com ele, de cada vez se assemelhar mais ao coração dele. Você vai caminhando numa constante, de cada vez buscar ficar parecido com ele e aí ele vai trabalhando essa realidade de controlar a sua vaidade, entre aspas, né, espiritual. Então a paixão interior de Jesus, ele assumiu todos os atos humanos, cada ato nosso exigiu uma morte dele, um sofrimento que só o amor divino poderia compreender em sua totalidade. Essa paixão interior é o que permitiu Jesus readquirir nossos atos e apresentá-los ao Pai como um pagamento completo e perfeito. A redenção não foi um evento simples ou instantâneo. O texto, né, que a gente está lendo destaca que Jesus levou 34 anos de sua vida e quase um ano de gravidez, né, incluindo, referindo-se ao período desde a encarnação para completar sua obra. Essa obra não foi apenas para nos salvar, mas para refazer todos os nossos atos e dar ao Pai a glória e o amor que lhe eram devidos. Através do sofrimento de Jesus, uma nova era foi gerada. Uma era em que a vontade divina pode triunfar plenamente na criação. Então, Jesus, com a sua presença sacramental, né, nos sacrários, ele quer continuar a trabalhar, então, misticamente, para reviver todo o bem nas criaturas. Essa presença dele é descrita como uma espionagem divina, onde Jesus observa e age para garantir que o bem triunfe, mesmo em meio às falhas humanas.
A ideia é que, através da Eucaristia e da presença contínua de Jesus, a vontade divina possa se manifestar plenamente na terra, assim como no céu. A Eucaristia é um dos pilares centrais da fé cristã, especialmente no catolicismo. E o texto, né, que nós estamos abordando fala profundamente do seu significado espiritual, teológico e existencial. A partir, né, dessa presença eucarística, podemos prever, né, o quanto a Eucaristia é necessária para manter a ordem na terra. Né? A presença da Eucaristia, as santas missas sendo celebradas, é a reparação constante ao sacrifício eterno oferecido em prol de manter a terra. Então, é um trabalho enorme de Jesus que ele faz continuamente em cada Santa Missa. E é um sacramento e um meio também de transformação e unidade com a vontade de Deus. A Eucaristia, como o ápice da igreja, é o ponto central da vida espiritual. Não é apenas um ritual ou uma cerimônia simples, mas uma experiência profunda de encontro com Jesus Cristo. A Eucaristia não é um fim em si mesmo, mas um meio para restaurar a união entre o ser humano e Deus. Essa união que foi perdida com o pecado original. E a Eucaristia é um caminho para reconquistá-la. A ideia de que a Eucaristia é um meio nos leva a refletir sobre o propósito da nossa religião. Nossa religião católica não é um fim último, mas é um caminho apenas que nos conduz à plenitude da vida divina em nós. A Eucaristia, portanto, é um instrumento usado por Deus, poderoso para nos reconectar com sua vontade e nos transformar a sua imagem e semelhança mais rápido. Porque por meio dela, sua presença real está no meio de nós e nos relembra e nos capacita e nos restaura a viver essa unidade com Ele. A Eucaristia não é apenas receber Jesus em nós, mas permitir que Ele em nós atue de uma maneira transformadora. Quando recebemos a Eucaristia, Jesus não permanece preso ou inativo em nós. Pelo contrário, Ele deseja se libertar e agir e nos transformar nele mesmo, como hóstias vivas. Isso significa que ao recebermos a Eucaristia, nos tornamos consagrados, assim como o pão e o vinho são consagrados durante a missa. Essa consagração implica numa união indissolúvel com Jesus. Ele não apenas habita em nós, mas age em conjunto com a sua vontade e com o Pai e o Espírito Santo em nós. Nossa vontade humana se une à vontade de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que é essa unidade que nos permite viver uma vida sacramentalizada, onde nossos pensamentos, palavras e ações refletem a presença de Cristo em todos os momentos. A vida divina em nós. A Eucaristia, então, nos oferece essa vida divina. Mas essa vida divina só pode florescer em nós se permitirmos que ela opere através de nossa vontade consagrada à vontade divina. O texto destaca que, após receber a Eucaristia, Jesus nos deixa sua graça, que é o efeito da vida divina. No entanto, a vida divina em plenitude que permanece só pode ser vivida se nos unirmos plenamente fundidos e consagrados, né, à vontade de Deus. Não mais com a vontade humana, mas agora só com a vontade divina. E essa vida na vontade divina é uma única vontade, onde o que Jesus quer se torna o que nós exatamente queremos e amamos. E é o que nós fazemos com prazer, né? E é guiado por Ele. Essa é a essência da santidade. Viver em plena unidade com Deus, como filhos dele, amando o que Ele ama, do jeito como Ele quer, permitindo que Ele age em nós através de nós. Essa unidade não é apenas uma experiência futura no céu, mas é algo que já podemos viver na terra tranquilamente, né? O texto, então, aborda o papel que também vai ter o sofrimento e a renúncia na nossa vida espiritual. Para alcançarmos a plenitude na unidade com Deus, como nós seremos hóstias vivas, seremos oferecidas, consagradas, como vítimas, como almas que também se vitimizam, se entregam, se sacrificam para viver essa unidade. Então é necessário renunciar à nossa vontade egoísta, que é um trabalho, um martírio, né? Não deixa de ser um martírio. Jesus chama isso do martírio dos martírios. E nós vamos fazer esse martírio da nossa vontade egoísta e dos nossos apegos humanos. Esse processo de renúncia total é descrito como um sofrimento, e assim é, e Jesus o considera. Mas é um sofrimento como o de Jesus, redentor, igual ao da cruz, que nos liberta das amarras do pecado e nos aproxima de Deus. A cruz aqui é mencionada realmente como um símbolo central dessa entrega da vontade humana.
Ele representa não apenas o sofrimento de Jesus, mas também o nosso próprio sofrimento ao renunciar o que é nosso para abraçar o que é divino. A cruz nos lembra que o caminho para a vida divina passa pela morte do nosso ego e pela entrega total à vontade de Deus. Uma das ideias mais profundas é que a Eucaristia nos permite viver a vida celestial aqui na Terra. Jesus deseja que experimentemos a plenitude da vida divina não apenas no céu, mas já neste mundo. Essa experiência é possível através da Eucaristia, que nos une a Ele de maneira íntima e transformadora. Viver a vida celestial na Terra significa permitir que a vontade de Deus guie todas as nossas ações, pensamentos e palavras. Significa tornar-nos instrumentos de sua graça e amor, refletindo sua santidade em tudo o que fazemos. Essa é a verdadeira essência da Eucaristia. Não apenas receber Jesus, mas permitir que Ele viva em nós e através de nós. Em resumo, a Eucaristia é muito mais do que um sacramento. É um caminho de transformação, unidade e santificação. Ela nos convida a renunciar ao que é nosso para abraçar o que é divino, permitindo que Jesus age em nós e nos transforme em hóstias vivas. Através da Eucaristia, podemos viver a vida celestial aqui na Terra, como já foi dito, unindo-nos à vontade de Deus e refletindo sua glória em tudo o que fazemos. Essa visão profunda da Eucaristia nos desafia a ir além de uma compreensão superficial e a mergulhar em uma experiência espiritual transformadora. Ela nos lembra que o propósito da religião não é apenas seguir regras ou cumprir rituais, mas buscar essa união íntima e indissolúvel com Deus, que nos transforma e nos capacita a viver como verdadeiros filhos seus. Aí você me pergunta, você vai na missa diária? Não, eu não vou na missa diária. Você assiste na televisão a missa diária? Não. Eu participo da Santa Missa dominical. E eu sou hóstia viva, ofertando Jesus que está em mim durante a semana inteira. Eu dou Jesus, nesses vídeos, no meu trabalho de evangelização, na minha vida, dos atos que eu faço diariamente na minha casa. Eu sou a Eucaristia viva em todos os dias. Eu comungo Jesus na Eucaristia para que ele possa, depois, me comungar durante a semana inteira, porque aí eu vou ser a doadora dos meus sacrifícios, da minha vontade em todos os atos que eu for fazer. Mas se tem uma missa que eu sou chamada a participar, para cantar, para executar algum trabalho, eu sou chamada por obediência pelo sacerdote ou através do meu coordenador paroquial, eu vou na minha escala e participo de uma missa semanal. Então, é assim que eu vivo e eu aprendi que a missa é você ir na igreja domingo, no 7º dia, conforme está no 7º dia, você vai comungar Jesus, vai ter esse momento com Deus, tá na palavra de Deus. Jesus explica na Valtorta que é importante, durante a semana, você viver a sua vida ali, no sacramento do matrimônio, serviço, o sacramento do serviço, e durante o final de semana ter um dia para Deus. E esse dia para Deus é o dia que eu comungo. Então, eu sigo o que a palavra de Deus ensina. Então, essa realidade de ir todos os dias para a missa é uma realidade devocional que foi acrescentada, como foi acrescentado o rosário diário e tudo mais, por causa de uma dureza de coração das pessoas. Lembra que naquela época Jesus falou, por que o divórcio foi permitido por Moisés? Por causa da dureza das pessoas. Então, nossa, mas o divórcio não é rezar, mas a oração está sendo colocada, mas de uma forma maior, imposta de uma forma maior, vamos dizer assim, por causa também do tamanho da dureza das pessoas. Se as pessoas vivessem verdadeiramente ordenados a sua vocação, que eu sou matrimonial, a minha vocação matrimonial, se a pessoa viver sua vocação matrimonial e a sua vocação cristã da forma correta, ela iria fazer do jeito como está disposto na palavra de Deus, tá? Então, tem horas para tudo. Então, isso às vezes escandaliza na hora que eu vou dar direção espiritual para as pessoas. Elas me ouvem aqui no canal, acham lindo o meu trabalho. Quando vão comigo no WhatsApp e elas me perguntam certas coisas, elas me bloqueiam no WhatsApp, nunca mais falam comigo e não veem santidade em mim quando eu falo a verdade do que eu vivo, do evangelho e do sacramento exatamente como é ensinado. E aí elas vão vivendo essas outras aparições marianas, vão vivendo outras realidades que às vezes são para um contexto especial em que as pessoas ainda não estavam entendendo
né, o que é viver com Deus, o que é verdadeiramente vida eucarística. Muitas falhas estão acontecendo na igreja, muitos escândalos estão acontecendo, então precisa se ter um testemunho maior, e por isso é colocado esses convites de rezar rosário, de ir em missa diária, de comungar de joelhos e várias outras atitudes externas. Mas Jesus não pede, ele fala para Valtorta, ele fala para Luísa que o que ele quer é o coração. Ele quer ordem. E a ordem é justamente, eu sou casada e eu trabalho e eu tenho obrigações durante a semana no meu sacramento do serviço, que é o matrimônio. E isso é sacramento. Eu estou vivendo a vida divina, né, o meu batismo durante a semana inteira na minha casa, sendo sacrifício vivo, ofertando a minha vontade todos os dias e fazendo a vontade de Deus que me é imposta em todos os acontecimentos. E vou na missa todos os domingos sagrado, porque é a palavra de Deus. Então, mas as pessoas às vezes questionam essas atitudes nossas e a gente nunca vai falar a mentira. Sempre vamos ser sinceros e explicar o posicionamento de como nós vivemos, tá? Mas eu não posso, então, ir na missa todos os dias? Nada é proibido na divina vontade. Nada, tá? Você vai ter que encontrar o sentido para tudo que você for fazer, tá? Na divina vontade, você vai entendendo as verdades e você vai colocando sentido, né, dentro daquilo que você consegue compreender das verdades, tá? E Jesus não vai falar, não pode ir na missa diária, ele nunca vai falar isso, né? Mas você pode viver da imitação externa, que é vida humana, material, sensível, ou você pode entender que tem algo maior, espiritual, mais profundo que interior. Então, Jesus ele explica, tem vários graus na divina vontade. Tem graus de pessoas que vão viver na superfície, que vivem mais dos efeitos e vivem mais dos atos externos, preocupado com o que as pessoas pensam ou o que ela mesma olha no espelho e vê. E tem outras pessoas que vão avançar, que vão mergulhar no mar e vão se perder profundamente dentro dos conceitos mais profundos do entendimento. E essas pessoas vão chegar mais longe na compreensão do livro do céu. Vão viver mais interno o trabalho e não querendo mostrar externamente atitudes. Então, é assim que a gente vai percebendo, de tanto que a gente vai assimilando as verdades do Filho Supremo e de todos os escritos místicos que chegam até nós para nos iluminar, a gente vai percebendo qual é verdadeiramente a forma correta daquela pessoa que alcança o mais profundo grau do que Deus, né, do que Deus está falando. E quem é aquela que fica na superfície querendo mostrar atos externos para as outras pessoas? E aí, o que ela está querendo? Ela está querendo que Deus veja ela ou que as pessoas vejam ela? Ela quer tirar foto e mostrar alguma coisa e dizer alguma coisa para as pessoas? Ou ela quer que Deus saiba exatamente que ela realmente está disposta a fazer somente o que Ele quer e na hora que Ele quer? Então, quando a gente tem atitudes externas, a gente ainda tem vontade humana e está ainda querendo mostrar coisas para os outros e temos interesses humanos. Pensamos em nós mesmos. E o livro do céu vai dizendo que você vai desaparecer, que você tem que ser invisível, que você tem que sumir e que a vontade de Deus é que tem que aparecer. Então, isso demora para se entender, tá? Eu já entendi e eu vivo isso. Eu não quero aparecer. Eu não me importo em aparecer para os outros. A minha santidade não é com atitudes exteriores, mas sim com atitudes interiores. E até as pessoas compreenderem isso demora bastante. Tem pessoas que nunca vão alcançar essa compreensão e vão sempre ficar na superfície dessa realidade externa. Então, eu gosto de esclarecer para que vocês entendam. Amém? Então, vamos lá, continuando aqui. A vida divina em nós. A Eucaristia nos oferece a vida divina, mas essa vida só pode florescer em nós se permitirmos que ela opere através de nossa vontade. O texto destaca que após receber a Eucaristia, Jesus nos deixa sua graça, que é o efeito da vida divina. No entanto, essa vida divina em plenitude só pode ser vivida se unirmos completamente à vontade de Deus. Essa união é descrita como uma vontade única, onde o que Jesus quer se torna exatamente o que nós queremos. E é o que nós fazemos e é guiado por ele. Né? E o que nós fazemos é guiado por ele. Essa é a essência da santidade.
viver em fusão com Deus, permitindo que Ele age em nós e através de nós em tudo. Essa unidade profunda, essa fusão, não é apenas uma experiência futura no céu, mas algo que podemos viver já aqui na Terra. A Eucaristia nos permite viver essa vida celestial aqui na Terra e Jesus deseja que experimentemos a plenitude da vida divina não apenas no céu, mas já aqui na Terra. Essa experiência é possível através da Eucaristia. Deixa eu passar para frente. A Eucaristia é muito mais do que um sacramento. É um caminho de transformação, unidade e santificação. Ela nos convida a renunciar ao que é nosso para abraçar o que é divino, permitindo que Jesus age em nós e nos transforme em hóstias vivas. Através da Eucaristia, podemos viver a vida celestial já aqui na Terra, unindo-nos à vontade de Deus e refletindo sua glória em tudo que fazemos. A Eucaristia nos desafia a ir além de uma compreensão superficial e mergulharmos na experiência espiritual transformadora. Nos lembra que o propósito da nossa religião, acho que eu já li isso, acho que está repetido, né? Então, eu vou pegar um texto que Jesus deu aqui para nós, que vai nos ajudar a compreender. Deixa eu pegar aqui. É o volume 1271 e 72, do dia 4 de dezembro de 1918 e 10 de dezembro de 1918, um atrás do outro, tá? Nós vemos aqui uma visão mística e contemplativa da paixão de Jesus, com foco em dois momentos específicos, a prisão de Cristo e a oração das almas íntimas com ele. Esses relatos, carregados de simbolismo e profundidade espiritual, revelam não apenas o sofrimento redentor de Jesus, mas também a transformação que sua experiência traz para a humanidade. A prisão de Jesus na paixão não é apenas um evento histórico, mas um ato redentor que liberta a humanidade da prisão do pecado. Já a oração das almas íntimas com Jesus é apresentada como um meio poderoso de intercessão e união com o divino. A prisão de Jesus, libertação e transformação. Jesus descreve, então, o momento de sua prisão, quando ele foi preso na sua paixão, como um ato de amor redentor. Ele sofre a prisão física para libertar a humanidade da prisão espiritual do pecado. Essa ideia é central para compreender a paixão de Cristo. O seu sofrimento não é um fim em si mesmo, mas um meio de transformação e libertação. Então, os atos de Jesus são todos reparadores dos atos humanos. Então, a gente tem que entender, se ele aceitou ser preso, é para libertar, né, é um ato reparatório ao ato de prisão que o ser humano prefere estar quando está preso ao pecado. Então, ele está ali divinizando o ato humano de ficar preso ao pecado. Então, ele está abrindo a porta para a divinização desse ato, para dar a libertação dessa prisão do pecado. Então, a prisão do pecado, Jesus compara uma prisão física que ele experimentou, né, na sua prisão na sua prisão física, com a prisão espiritual que o pecado impõe às almas. O pecado é descrito como uma cadeia que escraviza o ser humano, prendendo-o às suas paixões e o afastando de Deus. Ele prefere o pecado e não busca a vontade de Deus. A prisão de Jesus, portanto, não é apenas um evento histórico, mas um símbolo de sua missão de quebrar as correntes do pecado e restaurar a liberdade espiritual. A prisão do amor é para as almas que amam a Deus, a prisão de Jesus que se torna um refúgio seguro. Ele descreve que as próprias almas, para ele, são prisões de amor quando ele é recebido na Eucaristia. Ali ele se encontra, né, preso dentro das almas e encontra nelas consolo e calor em meio à frieza do mundo. Porém, algumas almas, ele sente aversão por causa do coração pecaminoso, que o comunga em pecado. Esse conceito sugere uma inversão paradoxal. Enquanto o mundo rejeita Deus, as almas devotas que estão em estado de graça o acolhem em seus corações, tornando-se essas tabernáculos vivos que o aquecem com o seu amor. O chamado à intimidade. Jesus convida a alma a buscá-lo não apenas nos tabernáculos das igrejas, mas dentro dela própria. Ele enfatiza que a verdadeira prisão do amor é o coração humano, onde ele deseja habitar e ser amado. Esse chamado reflete a doutrina cristã da presença de Deus no interior de cada pessoa, convidando a ser tabernáculo vivo dele e ter com ele uma relação íntima e pessoal. A oração, então,
das almas íntimas apresenta como um ato poderoso de união com Jesus e intercessão pelas almas. A oração das almas íntimas com Cristo é descrita como algo que ecoa no céu e atrai misericórdia divina para a terra. A alma que ora oferece a Jesus tudo o que tem, mesmo que sejam insignificâncias. Essa entrega total é unida ao todo que é Jesus, transformando-se em um pedido incessante por almas. Cada respiração, batimento cardíaco e movimento do corpo se torna um clamor por salvação. Essa ideia ressalta a santificação da vida cotidiana, onde até os menores gestos podem ser elevados a um ato de amor e intercessão. Jesus compara a oração dessas almas íntimas com sua vida oculta em Nazaré, onde ele vivia em humildade e silêncio, intercedendo pelo mundo escondido de todo o mundo. Essa sua vida oculta, embora invisível aos olhos humanos, era cheia de poder e eficácia espiritual. Da mesma forma, a oração das almas íntimas, mesmo que não seja vista ou ouvida pelo mundo, ressoa no céu e atrai a graça divina. Por isso que eu estava falando, né? Que o Filho da Divina Vontade, ele não é visto, ele não faz atos externos. É uma santidade interior e uma vida interior onde só Jesus e ele sabem das coisas. Né? É como se só Jesus e a alma vivessem na terra. O efeito transformador da oração. A oração das almas íntimas não apenas beneficia quem ora, mas também tem um impacto transformador no mundo. Ela é descrita como um sino que ecoa no céu, chamando a atenção de Deus e dos anjos e convocando as almas à conversão. Esse conceito reforça a importância da oração como meio de colaborar com a obra redentora de Cristo. Esses dois trechos revelam uma espiritualidade profundamente centrada na intimidade com Jesus e eucarística. A prisão de Cristo é um convite à libertação do pecado e à transformação do coração como uma morada e um tabernáculo de amor para Jesus. Já a oração das almas íntimas é apresentada como meio poderoso de conversa e unidade com o divino e intercessão pelo mundo. E essa espiritualidade vai enfatizar a libertação do pecado como fruto da paixão de Cristo, a intimidade com Jesus como um caminho para o amor e a santidade, e a oração contínua como meio de colaborar com a obra redentora de Deus. Esses ensinamentos de Jesus no livro do céu não apenas iluminam a experiência espiritual deste retiro, deste vídeo, mas também convidam a uma vivência mais profunda da vida eucarística, da fé na Eucaristia, onde cada gesto e cada momento podem ser elevados a um ato de amor e intercessão. Nossa própria relação com Jesus, de sermos ali tabernáculos vivos e deixarmos de ser prisioneiros do pecado, nossa oração, que é um clamor sincero por almas unido ao coração de Cristo. Nós queremos unir cada vez mais a Cristo e buscar nele essa resposta de unidade, de constância. Por isso, nós devemos viver essa nova era que Jesus inaugurou, que é um convite para vivermos em plena conformidade com sua vontade, permitindo que o bem divino triunfe em nossas vidas. E essa visão nos desafia a reconhecer a profundidade do sacrifício de Jesus por nós, dos seus atos que ele divinizou, né, os atos humanos que foram divinizados por seus atos de sacrifício, e a responder com gratidão e obediência, vivendo na santidade que ele nos conquistou. Por fim, essa nova era foi gerada através desses sofrimentos e atos de Jesus e é caracterizada pelo pleno triunfo da vontade divina, o divino fiat. No entanto, essa nova era não é algo que aconteceu de forma instantânea. Ela foi formada ao longo do tempo, através de sacrifício e obediência de Jesus, de Maria e de Luísa. Agora, cabe aos humanos mergulhar nessa nova era, vivendo em conformidade ou, né, quem não vive em conformidade e submissão, vai viver com a fusão, né, de ser uma só vontade, como eu já expliquei. E permitindo que o bem divino se manifeste e seja conhecido nas nossas vidas e na vida de todos os que nos cercam. Amém? Estivemos então reunidos e ficaremos sempre no amor e na misericórdia do Deus que é poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Continue aqui conosco. Nós continuaremos nosso retiro, contando ainda muita coisa que vem pela frente. É muito material para estudar sobre a vontade divina e para entender todas essas graças que o Senhor quer derramar na nossa vida. Amém e até mais.